por exemplo, de estudantes que mudaram de cidade para poder ir a uma cidade onde ainda não tinha um grupo da GBU, então mudaram. Em vez de estudar na universidade da sua cidade, estudaram numa outra cidade para poder começar um grupo lá. Também na Argentina, alguns estudantes que eram militantes no grupo quando eu trabalhava lá em Córdoba, quando terminaram, um deles era médico, outra era professora, procuraram encontrar trabalho num lugar onde pudessem começar um grupo estudantil ou ajudar no começo de uma igreja. Então, o exercício da profissão se fazia com um sentido de ser fazedor de tendas. É dizer, onde vou ser útil? Não só para fazer dinheiro, mas também para servir ao Senhor. Então, continuemos com o relato. Versículo 5, Atos 18, 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Se entregou totalmente, é dizer, essa é uma etapa nova, na qual ele não vai estar trabalhando com Priscila e Aquila, mas vai estar o tempo todo dedicado a pregar. Essa elasticidade, essa possibilidade nem sempre é possível na nossa situação de trabalhos hoje, não é? Às vezes não é possível mudar assim, mas é interessante. Eu conheço, tenho muitos amigos menonitas lá nos Estados Unidos, no Canadá, que veem a vida com um senso de vocação e então não se preocupam de vou perder o posto e então vou perder a minha carreira, não. Eles vão num trabalho, se é preciso ser fazedor de tendas, entram num outro trabalho e depois de um tempo voltam a outro trabalho. Às vezes tem o tipo de trabalho que permite fazer isso. Mas a coisa é que então Lucas nos narra, nesse versículo 5, que Paulo passou de ser fazedor de tendas a ser um obreiro, vamos dizer, de tempo completo, não é? Se entregou. Opondo-se eles, os judeus, não é? Ele está testemunhando aos judeus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Este é o momento no qual a igreja está passando de ser uma forma de judaísmo para ser uma igreja, um novo povo de Deus. Os judeus são o povo de Deus e consideram-se o povo de Deus. Mas Deus agora vai ter um povo no qual vai incluir gentios também. E o livro de Atos está narrado num momento de transição, no qual o Evangelho está deixando de ser uma coisa judia para passar a ser um povo, vamos dizer, onde judeus e gentis se encontram e esquecem as diferenças e aprendem a conviver, coisa que não era fácil. Não era fácil.
Porque, por exemplo, os judeus circuncidavam as criaturas que nasciam. Era uma sinal de ser judeu, de acreditar no pacto com Deus e de manter a identidade judia. E também, em quanto a comida, os judeus tinham a sua maneira de comer, certas coisas comiam. A carne que eles comiam tinha que ser uma carne sacrificada em uma forma especial. Até hoje se fala em kosher, não? A carne kosher é a carne que tem sido sacrificada segundo os judeus demandam. Também os muçulmanos comem um tipo especial de comida. Então, quando às vezes eu tenho comido com judeus que mantêm a sua identidade judia, e então eles têm que perguntar que tipo de carne comem para estar seguro que não vamos a causar uma situação difícil. Mas vocês já se imaginam a dificuldade da convivência, a dificuldade de estar juntos na mesa quando uns comem de uma maneira e outros comem de outra maneira. Mas essa foi uma parte da transição do mundo judeu para o mundo gentil. E diz aqui que o principal da sinagoga, versículo 8, que se chamava Crispo, creu no Senhor com toda a sua casa. Que também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, o principal da sinagoga, um líder judeu, ele creu. Mas nesse momento, para crer, não tinhas que esquecer a tua identidade judia, não tinhas que deixar de ser judeu. Eras um judeu que crê em Cristo. Eu visitei Israel pela primeira vez no ano 1969 e um ex-aluno meu estava estudando na Universidade Hebrea de Jerusalém. Então, ele ia a uma comunidade messiânica. Não se chamava igreja, chamava-se comunidade messiânica. Eram judeus, crentes em Cristo, e se reuniam os sábados, porque é para o judeu o dia de repouso. O sábado, mas e o domingo? Eu sou gentil. Mas eles queriam permanecer, e as leituras que eles faziam no culto eram as leituras que faziam na sinagoga os judeus, as mesmas leituras. Mas eles agregavam umas leituras do Novo Testamento. Então, era uma maneira de, ainda ser judeus, manter a sua identidade nacional, com elementos da sua cultura, mas, ao mesmo tempo, viver a sua fé como cristãos. E, mesmo sendo gentil, eu tive que ir à igreja no sábado e cantar. Que bonito, aquelas melodias judias tão bonitas, de tonos menores, como as melodias dos latino-americanos de Perú, de México, não? Muito bonito. Continuemos com o relato. Deus diz a Paulo, numa visão, versículo 10, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E esse povo é o novo povo, é a eclesia, onde judeus e gentis vão se misturar. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses. Seria tão interessante ter um relato de Lucas de esse ano e 6 meses, tudo o que Paulo fez, mas claro, ele só pode dar-nos um resumo, uma síntese. Quando, porém, Gálio era procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordamente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, os judeus da razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes
e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galio todavía não se incomodava com estas coisas. Lembrémonos que estamos no Imperio Romano. O imperio é un imperio organizado, ten a súa lei. Unha das razóns pelas quais o imperio creceu e avanzou tanto é porque tiña unha legislación moito clara e porque fundaban cidades. Esos dos elementos foron moito importantes na expansón do imperio. Por eso es que nós, en Portugal, en España, podemos encontrar ruínas de sinagogas, mas tamén elementos propios da presencia romana, as calzadas romanas que cruzan a península, non é? Eso é parte, e entón temos que pensar nese contexto. Mas Galio, que era o procónsul de Acaia, ¿no? A historia comienza, versículo 12, cuando porém Galio era procónsul de Acaia, e nos vai contar que Galio não queria entrar em problemas dos judeus. Isso é coisa dos judeus, eu não me meto. Isso vocês resolvam pela sua conta. E então, quando se produz essa violência de que agarran a Sóstenes, versículo 17, o principal da sinagoga, e o espancaban diante do tribunal, Galio todavía non se incomodaba con esas coisas. Nós, no Perú, na miña terra, temos sufrido o fato de ser unha minoría protestante. E eu me lembro sempre, unha das miñas lembranzas de quando eu era crianza, é ter ido a un culto. Queríamos os evangélicos facer un culto ao ar libre, entón eu teño ido con meu pai era policía, mas no domingo ele non estaba con o uniforme, estaba vestido de civil, non é? Se entiende? Dá para entender? Estamos no culto, entón, no meio do culto aparecen unos 5 ou 6 rapaces universitarios católicos con un padre y comienzan a cantar y a gritar para impedirnos a nos seguir con nuestro culto.